Então, você está dizendo, assim, as características. Você falou da primeira característica de identificar uma seita. Então, uma seita, só define para a gente o que é uma seita, no seu ponto de vista, o que é uma seita, e eu vou fazer uma pergunta dessa primeira característica que você colocou. Vamos lá, uma seita ou uma falsa religião, seita é o que nós falamos, é o que nós dizemos, que é aquele braço que saiu do cristianismo. Então eu não posso chamar, por exemplo, o islamismo de uma seita, porque é uma outra religião, por assim dizer. Não posso chamar o hinduísmo de seita. Isso tecnicamente, apesar de todos eles pregarem a salvação por outro meio além de Jesus, mas tecnicamente a seita é quem saiu do cristianismo raiz, o cristianismo verdadeiro, alguém que se formou a partir, saiu de dentro do cristianismo e foi formar aí uma denominação, uma religião diferente do cristianismo puro e simples, né? Então, a seita é esse braço, você ouvir a história de uma seita, teve alguns dissidentes, tal época, no século XIX, teve lá 2, 3 pessoas que saíram da igreja batista e foram formar uma outra denominação. Tome cuidado, tome cuidado. Não estou comparando aqui as denominações que nós temos hoje. Nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu não estou comparando as denominações como os metodistas, os presbiterianos, os batistas. Esses têm as suas raízes históricas e a divergência não é, por assim dizer, essencial. Então, a seita, ela diverge do cristianismo em sua essência. E nós vamos dizer aqui qual é a essência do cristianismo. Então, como identificar uma seita? É esse braço que saiu, essa parte do corpo que saiu do cristianismo e quer se identificar com uma essência diferente, com uma essência nova. E qual é a essência do cristianismo? A salvação pela fé em Jesus Cristo e em Jesus somente. Esse é o cristianismo verdadeiro. O que o homem deve fazer para ser salvo? Crer em Jesus para a sua salvação. Crer em Jesus através da fé. É o Efésios 2:8. Porque vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo e essa fé somente. O que uma seita vai divergir disso? O problema da seita isso aqui é base, anota no seu caderninho, coloca aí no caderninho, porque a seita vai fazer o quê? Ok, a seita não vai discordar disso. Como eu disse, é um braço que saiu ali. Eles vão dizer que a salvação é pela fé em Jesus, sim. Vão ali talvez maquiar, não, é fé em Jesus mais alguma coisa. Então a seita se distingue por isso. A salvação é pela fé em Jesus, mais aqui o símbolo de mais, alguma coisa. Então, é a fé em Jesus, mais a guarda do sábado. É a fé em Jesus, mais a circuncisão, como estavam fazendo lá em Gálatas, né, na Galácia. É a fé em Jesus, mais alguma coisa. Então, essa é a característica da seita, é sempre esse mais. Então, por exemplo, se a gente falou da CCB aqui, a CCB prega um exclusivismo eclesiástico, ou seja, você para ir para o céu precisa estar na CCB. Muitos irmãos saíram da CCB aqui e ouviram isso, agora você vai para o inferno, você perdeu a salvação, você virou infiel, você agora vai para o inferno porque você saiu, você caiu, eles usam até o termo, né? Caiu da graça, não tem nada a ver. Caiu da graça e aí vai para o inferno. Então a salvação para esse povo é Jesus, mais estar ali na graça, que eles chamam da CCB, né? A Congregação Cristã do Brasil é a graça. Então você tem que estar na igreja. Então a exclusividade de uma igreja é uma característica e mais. Então, é Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. É a receita básica para identificar uma seita. Nós vamos ler alguns textos aqui,
mas a priori, a princípio, é isso que os falsos mestres fazem. Como eu mencionei aqui o exemplo de Gálatas, você pregar Jesus e a circuncisão. Não, sem circuncisão não tem salvação. Então, esse é o grande problema. O que Paulo diz, se vier alguém que pregue um outro evangelho, seja considerado maldito. Essa deveria ser a nossa reação diante de uma seita, diante de mestres, de homens que ensinam um outro evangelho, que é o que eles estão fazendo. Um evangelho um evangelho plus. É Jesus plus alguma coisa. Então, esses homens devem ser considerados, à luz da Bíblia, malditos, porque ensinam um evangelho adulterado. Um evangelho que vai levar as pessoas para o inferno. Essa é a grande verdade.